O jogo de ontem foi... Eu estou mostrando para você que com todas as minhas dificuldades, sem 2 dos meus craques, eu venho na sua casa e mostro que você não é nada. É isso. Esse foi o símbolo desse jogo. O jogo do Bahia e do Atlético Paranaense foram jogos dizendo o seguinte: esse time não vai desistir nunca. Para ganhar da gente, irmão, no caso do Atlético Paranaense ou no caso de tirar ponto do Flamengo no campeonato, no Maracanã, vai ter que jogar pra caralho, velho. E é isso que o Palmeiras tem muito forte. Para ganhar do Palmeiras tem que jogar muito. A derrota do Palmeiras nessa sequência é porque o Abel poupou todo mundo. Porque para ganhar do Palmeiras titular, isso eu tô falando de uma sequência de um trabalho do Abel que é de mais de 3 anos. Então, assim, por que eu tô falando isso? Eu acho que esses 3 jogos ele tem um simbolismo muito forte, velho. De dizer o seguinte, porra, 2 jogos onde a gente não desiste em momento nenhum e o jogo contra o Atlético Mineiro que diz: ah, você é postulante, você tem um puto elenco? Irmão, foda-se, você não é ninguém. Ah, mas tô jogando em casa com uma porrada de atleticano. Foda-se, vai todo mundo embora cedo. E aí, eu vou pegar uma retrospectiva do real do que aconteceu até agora, quase faltando 5 rodadas para acabar o primeiro turno, o Flamengo líder do campeonato. E por que eu faço essa retrospectiva? Porque eu sou consciente do que eu falei até agora. E eu não retiro nada. Quase nada. Que eu vou retirar algumas coisas sim. Do que as minhas ideias que eu tinha focadas sobre algumas coisas. Mas é importante, repito, não adianta só olhar resultado. Olhar a performance traz o Flamengo para esse lugar. A performance fez o Flamengo ganhar de 4-2 do Atlético, não foi resultado. Não foram 4 bolas vadias que acharam um gol. Vocês entendem? Entendam o que eu tô falando. Por isso que aqui eu cobro. E eu tenho que ouvir que o Rodrigo só reclama. Ontem eu não tava nem na live. O cara foi lá, fez um comentário e teve 5 pessoas comentando embaixo. Irmão, eu falo que eu sou inevitável porque eu vou continuar assim, velho. Esse aqui sabe uma vez que eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer comentário água de chuchu, eu não consigo. Eu chego aqui e tenho que falar o que realmente aconteceu, velho. E eu vou cobrar performance, porque a performance é que traz isso, velho. Sem performance, a gente vai viver de acaso. E os resultados do Flamengo não são de acaso. Entenda. Os resultados do Flamengo nos últimos 6 jogos, 7 jogos, não são de acaso. São de performance. Inclusive o jogo do Juventude, que foi um jogo injusto. O justo era o Flamengo ter trago um empate ali do Rio Grande do Sul, que é difícil pra caralho. Tá? Então vamos de novo. Retrospectiva. Começa o ano. A minha avaliação do Adenor é ele tem que começar botando pra fuder no começo do ano. Enquanto muita gente fala, não, tem que esperar o final do Carioca. O final do Carioca é minha rola. Porque ele já tinha um trabalho antes. E aí como é que começa o trabalho do seu Adenor? Errado, velho. Eu só tô fazendo a retrospectiva, mas no final tem coisas positivas, tá? No final tem coisas positivas. Não fica, obrigado. Entendeu? Antes de ficar com o cu piscando pra mim, não. Calma. O seu Adenor começa errado a temporada. Qual foi o erro do seu Adenor? Colocar o Gerson de segundo volante, depois de um ano de 2023, onde o Gerson, por muitas vezes, fudeu o ano do Flamengo junto com o senhor Thiago Maia. O Gerson não podia mais jogar naquela função. Aquele Gerson não podia mais jogar naquela função. E aí, quando ele abre o senhor De La Cruz na ponta, ele mata. Vem uma situação onde melhora o Flamengo. Lembra? Caralho, o Flamengo melhorou. Qual foi a situação? Gerson doente. Gerson tem um problema no rim. Ele passa o De La Cruz para jogar na função que ele pode render melhor. E ele bota o Luiz Araújo, que é um cara que até então não estava rendendo, não. Mas ele preenchia uma lacuna ali que precisava, tá? E aí o Flamengo performa. E aí a gente bota, porra, o Gerson! Aí o Cleitinho, não, mas quando o Gerson voltar, a gente ficava com esse negócio. Não, o Gerson vai voltar? Que não sei o que, o Flamengo começa a performar. O Flamengo começa a criar casca. E a gente diz, o acaso, tal. O Gerson volta. E o Gerson, num passe de mágica, do nada, do Neida, o Gerson passa a ser titular de novo.
mas jogando numa outra função. O final do Campeonato Carioca ele é bem estranho, né? Porque não é um Campeonato Carioca tão empolgante, né? Não é empolgante, A final né? deixou a desejar um pouco, né? Não é empolgante, não é uma parada que leva assim, pô, esse Flamengo tá chegando. O Flamengo cai de novo. Caiu de novo. E aí vem as escolhas, a presepada toda que aconteceu na Libertadores da América. Quando o Flamengo entra com time misto contra o Milionários, empata. Aí tem o jogo contra o time chileno, que a gente joga bem só o primeiro tempo. Aí depois vem o jogo da Bolívia, que é aquela vergonha com o time todo reserva. E aí vem a derrota pro Palestino. Vem uma porrada de merda que podia hoje, a gente tá fudido. Escolhas do senhor Adenor e da diretoria. E aí, no final, a gente consegue botar nos trilhos de novo. Começa o Campeonato Brasileiro e as coisas também não andam tão bem, não. Vamos lembrar aqui que algumas coisas não começam tão bem. Deixa eu pegar aqui. Campeonato Brasileiro, qual foi o primeiro jogo que ele tinha? Atlético Goianiense, não é? É, que a gente vence com um pênalti. Atlético Go, isso aí, Atlético Go, cara. Deixa eu pegar aqui, Atlético Go. É isso mesmo. A sequência foi Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, Bolívar. E aí vem o jogo, né? Um Atlético Goianiense onde eu também não acho que a gente performa. É aí que eu tô falando com você. O Flamengo não performa. São jogos isolados. São jogos isolados. Sorte de campeão, sorte ali, isso vai acontecer em algum momento, tá tudo certo. O Flamengo consegue até jogar um bom jogo contra o Palmeiras. E aí vem um jogo fraco contra o Palmeiras. Aí vem a sequência da derrota pro Botafogo. Essa derrota mexeu, porque foi um jogo que, para mim, foi o jogo que eu acho que eu decretei que eu queria fora Tite. Porque foi um 2-0 onde o Flamengo não chutou pro gol. Entrou na história do Flamengo. Se eu não me engano, o Flamengo não passava um jogo no Maracanã sem chutar o gol há não sei quantos anos. É um jogo merda. E aí vem o jogo do Botafogo, vem uma pressão enorme, porque vem um empate com o Bragantino, aí vem a derrota para o Palestino, aí vem uma vitória magra sobre o Amazonas, depois outra vitória magra sobre o Amazonas, aí vem uma alegria, que é aquela vitória sobre o Corinthians por 2-0 com a estreia do Lohan, que a gente cobrava. Aí vem um 4-0 sobre o Bolívar, que a gente sabe que o Bolívar é gatinho, fora de campo, e aí começa a história do senhor Adenor, e aí a história de onde o senhor Adenor dá umas caladas de boca. Vem um jogo contra o Vasco da Gama, o 6-1. Para mim é um jogo que o Flamengo se impôs, mas muito também por cima da fase péssima do Vasco. Para mim eu ainda avaliava aquele jogo como um jogo solto. E aí a gente vai ter que falar da sequência de Copa América, que começa com o Grêmio. Nenhum rubro-negro imaginaria que o Flamengo estaria líder do campeonato e jogando a bola que está. Irmão, não tinha como. E é aí que eu falo com vocês. Parem de se contentar com pouco. Eu lembro de vir aqui e falar, eu vou cobrar performance e vou cobrar resultado também, velho. Porque isso estava dentro do planejamento, mano. A tabela do Campeonato Brasileiro, espelhada com a Copa da América, já estava no palio. Quando a gente cobra, a gente só cobra de quem pode entregar, velho. Vocês acham que, na real, em 2013, eu cobrava que o Flamengo tinha que ser campeão da Copa América? Da Copa do Brasil? Porra, velho. Cá entre nós, com Carlos Eduardo no meio de campo, Chicão na zaga. Porra, não tem como tu cobrar isso. A gente só cobra de quem pode de fato entregar. E aí vem o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio eu trouxe aqui a análise. Primeiro tempo muito fraco. Segundo tempo o Flamengo cresceu. E aí muito na batida do Luiz Araújo. E aí vem a recuperação do Luiz Araújo. E aí a sequência é legal. Ainda é um jogo solto. Para mim, a virada de chave total vem no jogo contra o Atlético Paranaense. Para mim foi o jogo mais intenso do Flamengo em todas as áreas. Porque tem a dificuldade da grama sintética, tem um jogo, tem a dificuldade de ter sofrido gol no final. E o Flamengo, ali, para mim, é a viradinha de chave do Flamengo, é 1-1 contra o Atlético Paranaense. Ali, para mim, porra, é o salto. E aí, depois disso, vem
O jogo contra o Bahia, que eu não achei um bom jogo, mas não foi um bom jogo nem do próprio Bahia. Diminuiu, mas o Flamengo foi lá, no estilo Tite, foi lá, não, peraí, eu vou ganhar em casa. Veio um jogo contra o Fluminense, que é um puta jogo mentiroso. Esse jogo foi 1-0, era para ter sido 6. Vem o jogo do Juventude, que é aquela oscilação normal. Aquele jogo era para 1-1, velho. Aquele jogo, o Flamengo, acho que o Flamengo jogou de uma maneira... Deixa eu... Bloqueia esse maluco aí, ô Cleitinho. Eu tô falando uma parada na moral. Bloqueia esse maluco aí, sou eu, Henry. Bloqueia esse maluco aí. Aquele cara de novo, né? Bloqueei. E aí, o seguinte... Vem a porra do Juventude, que eu acho que é normal, era um jogo para 1-1 e tal. E eu nem venho aqui criticar, não. Eu achei que o Flamengo até jogou de uma maneira... E aí vem um jogo contra o Cruzeiro e depois esse jogo contra o Atlético Mineiro. O que o Tite fez durante esse período, a gente vai ter que enaltecer. A gente bate em alguns discursos, eu acho que o Tite ele tem esse poder de... Ele é incoerente em alguns momentos, e os discursos de pós-jogo trazem muito disso. Quando, o Vitor Hugo joga na esquerda. Porra, Vitor Hugo joga mal na esquerda, então ele não é da esquerda. Né? Só que a gente vai ter que também fazer algumas análises aqui. O Wesley era o principal problema da Copa América. Todo mundo falou, quem é o principal problema da Copa América? Monta a porra do time. Irmão, o Wesley hoje, para mim, é titular do Flamengo. Sem contratação, o Wesley jogou. E olha que o senhor Tite já tinha recuperado o próprio Varela. O Varela já tinha jogado no começo do ano que ele nunca tinha jogado no Flamengo. Agora, o que o Wesley tá jogando, para mim, eu não esperava nada do Wesley. Nem o melhor familiar dele, o pai ou a mãe dele, esperava alguma coisa do Wesley. Mas ele não cruza. Irmão, existem umas coisas que têm limitação. Sempre brinco aqui. O cachorro é teu melhor amigo, o cachorro vai te proteger, o cachorro vai te dar carinho, o cachorro vai te... Meu irmão, mas o cachorro não vai chegar um dia, botar uma cueca, sentar numa porra de um computador, fazer teu imposto de renda e uma planilha de sei lá, de qualquer coisa. Não vai. Existe uma limitação. O Wesley não é um puta lateral, não é um lateral para ser titular do Flamengo, mas mediante o que tem, para mim tá jogando pra caralho, velho. Isso é uma recuperação do Tite. Cleitinho, você lembra quando a gente falava assim, o Paulo Souza, o que o Paulo Souza tem de boa? O Paulo Souza recuperou o João Gomes. Começou a... E o Vitor Pereira? Pô, o Vitor Pereira fez o Ayrton Lucas jogar muito. O Paulo Souza não foi o João Gomes, não, foi o Lázaro. Foi Lázaro, entra na minha casa. E o Lázaro ele botou aberto pela ponta esquerda, jogando naquele 3-5-2 lá. Isso, então assim, meu irmão, a quantidade de jogador que a porra do seu Adenor recuperou é absurda. A gente vai pro Wesley, a gente vai pro Varela. A gente vai pra porra do Davi Luiz, que a gente acabou de falar. O Davi Luiz, todo mundo, 80% da torcida reclamou por causa desse contrato. Eu reclamei, velho. Pagar 1,5 milhão para um zagueiro que vai ficar na quarta opção e vai jogar de vez em quando. Irmão, o cara reclamava quando ele era opção na frente do Léo Ortiz ainda. Do Léo Ortiz. Não, porra, seu Adenor, filho da puta. Botou a porra do Davi Luiz tendo o Léo Ortiz que pagou 10 milhões. A gente reclamava. O Fabrício Bruno chegou à seleção brasileira com o Tite. E jogou bem 2 jogos. É uma injustiça não estar na Copa América. O Léo Pereira, para mim, foi o melhor jogador do Campeonato Carioca. O Arrascaeta deu a carteirada do nome no Campeonato Carioca. O craque do Campeonato Carioca se chama Léo Pereira. E eu não preciso falar dessa surpresa Léo Ortiz, né? Jogando de volante. Eu, Rodrigo, seria meu titular. Seria o meu titular, tá? Vendo que o Pulgar tá jogando no ano, não que seja nada de absurdo, e vendo que o Alan tá jogando no ano, para mim, o Léo Ortiz é uma surpresa do caralho jogando como volante. O De La Cruz jogando na função dele. O Cebolinha, vamos lembrar que o Cebolinha era o nosso Pereba no 2023. Era o jogador que a gente já estava planejando no fim de 2023. Descartar. Descarta dentro da puta. E para mim, o Cebolinha é um dos melhores jogadores do ano. O mais agudo. O Pedro voltou à melhor versão dele. E a melhor versão do Pedro torna ele o melhor centroavante do futebol brasileiro. A melhor versão do Pedro... Eu sempre falei Pedro e Gabigol. Pedro tem muito mais qualidade. Olha o que o Pedro tá jogando, velho.
E aí você vai para um Luiz Araújo, que nos últimos 3 jogos tá jogando de meia, criando um time, velho. Luiz Araújo. Só faz score, Bigode. Luiz Araújo é o jogador com a maior nota do Campeonato Brasileiro no período Copa América. É o jogador com o maior número de estatística, de passes certos, gols, assistências. É a maior nota do SofaScore. De vez em quando sai umas merda, sai. Mas pelo que o Luiz Araújo jogava, recuperação do Tite. O Luiz Araújo cruzando, Bigode. No outro jogo foi uma falta na cabeça do Fabrício Bruno. Ontem o primeiro gol, falta dele. O passe do segundo gol para o Wesley, que foi muito inteligente em cima do Scarpa, foi dele como meia. Tá maluco, cara? Quem é esse cara? E é isso que eu quero do Tite. Pô, peraí. O Luiz Araújo treinou como meia. O Luiz treinou como meia, jogou como meia e rendeu como meia. Não adianta vir para mim e falar assim, ó, o Vitor Hugo treinou na esquerda. Treinou, mas rendeu? Se não rendeu, não é da posição, velho. Não adianta. Ele entrou ontem, Bigode. Não foi na esquerda. Não tá uma merda. Mas enfim. Ele entrou na direita no lugar do Gerson ontem, pra tu ter ideia. E aí também aquele negócio, algumas coisas relacionadas a meninos, como eu tô vendo com o Lohan. Às vezes a gente quer a pressa, tal. Eu também adoto o seguinte, eu não gosto muito dessa proteção que o Tite faz em cima de medalhão. Mas eu também entendo que o menino vai oscilar mais do que o coisa. E aí eu vou fazer aqui o meu meia-culpa sobre o Gerson, tá? Que para mim concordo com você, é a maior recuperação pelo potencial. É porque o Pedro ele já estava no ano de 2023 performando. Já estava num caminho de performance alta. O Gerson não. O Gerson era um problema. O Rossi entra no bolo também. Mas o Gerson é o seguinte, eu já falei. O Gerson de 2023 e o Gerson do começo do ano não pode jogar como segundo volante. E eu mantenho. O futebol moderno não consegue comportar um jogador igual o Gerson jogando de segundo volante. Isso é inadmissível no futebol. O que aconteceu que o Gerson agora, jogando como segundo volante, é o melhor jogador do futebol brasileiro? O que aconteceu, velho? E para mim, isso é confiança e entender que o time precisa dele. Para mim, o Gerson antes se comportava como deixa com a Arrascaeta, deixa com o De La Cruz, vou fazendo aqui meu futebolzinho e tá tudo certo. Então, assim, hoje, eu já até inclusive falei, Cleitinho, o Brasil vai ser eliminado por Uruguai e a próxima convocação terá Gerson e Pedro. Isso é certo. Gerson e Pedro estarão na próxima convocação como um asterisco do erro do Dorival Júnior.